é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, o projeto que é financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, através da Destinação Solidária Ambev, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e executado pelo Lar de Fátima. Bom, meus amores, hoje eu vim bater um papo aqui com vocês. Nós estamos aí no 5º mês do ano, mês de maio. E vocês que acompanham aí os nossos vídeos, os nossos conteúdos, acredito que já perceberam que nesse mês de maio quase que demos ênfase aí total nele para o mês das mães, né? O Dia das Mães, que foi comemorado no dia 9 de maio esse ano. Mas também não podemos esquecer de alguns assuntos muito importantes, né? Agora no mês de maio, no dia 18 mais especificadamente, é comemorado, né, o mês laranja. Vocês já perceberam que todo mês do ano tem alguma cor linkado, né, para conscientizar a população sobre algum assunto, né? Então sempre é um mês linkado com uma cor. Os mais famosos são Outubro Rosa e Novembro Azul, que são os mais conhecidos, né? Mas todo mês tem alguma campanha de conscientização. E nós aqui do projeto temos essa responsabilidade de sempre trazer para vocês, para conscientizar, para vocês terem um conhecimento, terem a informação, que é muito importante, né? Porque quem tem a informação, ela desconstrói o preconceito, né? Ela desconstrói os fake news, as coisas incorretas aí. Então a gente tem essa responsabilidade com vocês. Então venho eu aqui hoje falar sobre o mês laranja. Alguém já escutou falar? Alguém sabe do que se trata? Vamos lá. O mês laranja, ele tem uma importante finalidade de trazer a reflexão sobre o combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto bastante delicado, né? Para se falar. Trouxe aqui algumas informações para não falar nenhuma besteira para vocês. Fiz algumas pesquisas. Nós vamos, durante esse conteúdo, diferenciar a exploração sexual e o abuso, porque são dois aspectos, duas questões diferentes uma da outra, e é importante que vocês saibam, né? Mas por que eu achei legal trazer para vocês esse assunto, essa campanha do Maio Laranja? Estamos aí um ano e meio, né? Quase, em momento de pandemia. E o que aconteceu com as nossas crianças e com os nossos adolescentes? Sim, eles estão dentro de casa quase que o dia todo. Tinha crianças que ia para a escola, saía da escola, ia fazer uma atividade, ia para um curso de línguas. Então, tem crianças que tinham uma rotina de segunda a sexta muito ativa, de escola, de atividades, e isso foi tirado delas, do mesmo jeito que foi tirado de vocês o projeto e a nossa vida, né, como um todo, para as crianças e adolescentes também houve esse impacto. E elas ficando mais dentro de casa, teve alguns prejuízos e isso acaba aumentando então o abuso e a exploração sexual, porque elas estão mais suscetíveis a isso, né? Elas estão mais vulneráveis a isso. A escola, além de aprender, de ensinar, a escola ela tem esse papel acolhedor para muitas crianças que não têm isso dentro de casa. Não é uma realidade de todas as crianças e adolescentes ter um sistema familiar, ter uma casa acolhedora que protege. Muitos não têm a realidade de muitos, por isso então tem essa campanha, porque infelizmente muitas crianças e muitos adolescentes ainda são vítimas do abuso e da exploração sexual.
Bom, sei também que aqui no nosso grupo tem muitos idosos e idosas que estão com o papel de cuidar dos netos e das netas, porque os pais têm que trabalhar, né, dessas crianças e desses adolescentes, e aí então acaba sobrando aí para os avós ter esse cuidado. Então, e como é um papel de toda a sociedade, inclusive da vovó e do vovô, cuidar, proteger, falar sobre isso com a criança e com o adolescente. Infelizmente, nós temos um péssimo hábito de subestimar a criança e o adolescente, achando que eles não vão entender sobre tal assunto. E é um erro muito grave nosso, dos adultos, dos idosos, não encontrar um meio, um jeito de abordar aquele assunto com aquela criança. Então, muitas vezes a escola fazia esse papel, tinha uma escuta para a criança que estava passando por isso, para o adolescente que estava passando por isso, porque ficava atento com comportamentos diferentes, com algumas situações que a escola já tinha aquele time, aquele feeling para, opa, tem alguma coisa errada com essa criança e com esse adolescente. Então, eles saindo desse cenário, parando de frequentar a escola, aumentaram aí os casos. Vou falar então um pouquinho agora para vocês sobre essa campanha. Deixa eu pegar aqui os dados que eu trouxe para vocês. Bom, então por que ficou então Maio Laranja, né? Tudo isso acontece porque em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade, chamada Araceli, foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada em Vitória, tá? No Espírito Santo, no ano de 1991. Os três. Tá, perdão. Vamos lá, volta. No ano, em 73, então, aconteceu esse assassinato com essa menina Araceli, de apenas 8 anos de idade. Só em 91, os 3 réus acusados de matar a menina foram absolvidos e o crime permanece impune até hoje. Olha só, aconteceu em 73. Isso foi até 91 e ainda nenhum responsável, né, não foi feita justiça por essa menina. E aí, né, para chamar a atenção para a urgência de se combater o abuso e a exploração comercial de crianças e adolescentes, tanto a exploração sexual quanto a comercial, né? No Brasil, tá, gente? O Maio Laranja, ele só é considerado aqui território nacional, não é mundial, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Então, aqui no Brasil, tem cerca de 80 entidades que se reuniram depois desse ocorrido, né? E tiveram a ideia de criar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes. E a data sugerida foi dia 18 de maio, que foi o dia do assassinato de Araceli. Isso em 1973, tá? Bom, então, desde o dia 18 de maio de 2000, que foi onde tudo isso aconteceu, as pessoas falaram: não, isso não pode ficar impune, isso não pode acontecer. As nossas crianças e os nossos adolescentes não podem ficar vulneráveis assim. Então, 18 de maio de 2000, um tanto de pessoas fizeram, então, falaram: não, a gente precisa urgente fazer algo. Criar essa campanha e aí, desde então, é conhecido Maio Laranja, por conta dessa história. Certo? Tem uma campanha que vocês, às vezes até alguns já conhecem, que chama Faça Bonito, proteja nossas crianças e nossos adolescentes. Essa campanha, esse projeto, ele tem o objetivo de mostrar à sociedade que todo esse compromisso, ele é coletivo.
Então, todo mundo, é um problema de todo mundo, é a responsabilidade de todo mundo ter esse cuidado, ter essa proteção para com essa criança e este adolescente. Cuidar dessa população infanto-juvenil, né? Para que tenha uma vida digna, uma vida plena, para que seus direitos sejam garantidos, para que seu desenvolvimento sexual seja saudável, ou seja, sem nenhuma violência, né? Nenhuma criança tenha que passar pelo estupro, pelo abuso sexual, enfim. O símbolo da campanha é uma flor da cor laranja, como forma de recordação dos desenhos feitos na infância e lembrança da delicadeza e da necessidade de cuidado e de proteção. Olha que bonito simbolismo. Tendo a cor laranja presente no slogan e no símbolo da campanha, o mês de maio ficou conhecido como Maio Laranja. Então, todos os anos, desde 2000, tem muitas entidades, né, e comunidades que se organizam para divulgar não só a história da Araceli, da menininha de 8 anos, mas para mostrar à sociedade que precisamos denunciar os casos de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. O maior canal para fazer essa denúncia é o Disque 100, tá? Vamos lá, eu vou agora passar para vocês a diferença, né, do que se entende como exploração e do que se entende como abuso, tá joia? Para ficar claro e definido para vocês. É muito comum ter essa confusão entre os dois, né? Do que é abuso, do que é compreendido como exploração, mas é muito importante defini-los, né, de cada um deles, porque isso impacta nas crianças e nos adolescentes. Então vamos lá. O que a gente entende como abuso sexual? Vamos contextualizar. O abuso sexual, em geral, é cometido por pessoas muito próximos à criança. Avós, tios, irmãos, padrastos, o pai, em alguns casos até a mãe e amigos da família. Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, não é uma questão típica dos países subdesenvolvidos. E também não escolhe classe social, isso é muito importante. Não é porque é mais vulnerável financeiramente que está disposto a acontecer. Não, isso não tem nada a ver com questão racial, nem questão financeira, tá? Nem social. O alvo preferencial do abusador são as garotas na faixa que vai de 0 a 14 anos. Isso mesmo, até bebê não está imune de abusadores. Então se faz ainda uma atenção maior no assunto, né? Mas isso não quer dizer que os meninos não seja também alvo do abusador, né? Eles não ficam de fora, né? Eles não deixam de ser alvo, é porque a probabilidade é maior em meninas dessa faixa etária. Bom, não é preciso haver contato físico para caracterizar o abuso sexual. Nessas situações, que totalizam cerca de 70% dos casos, isso é de acordo com um estudo do MEC, o agressor se contenta em ver a criança em tomar banho, pede que se dispa, né, que tire a roupa na frente, que mostre os órgãos genitais,
dance nua ou simplesmente senta aqui no meu colo. Entenda que não precisa necessariamente ter o ato sexual. Por outro lado, existem aqueles que não se satisfazem apenas em observar de longe e não colocam limites para a conquista do prazer. Atos como sexo oral, anal, masturbação, penetração com os genitais ou dedos fazem parte de seu repertório de perversões. Pesado, né, gente, falar sobre isso, mas é muito mais comum do que a gente sabe, do que a gente vê. É muito importante a gente ficar atento aí com as nossas meninas, com os nossos meninos, né? Tem muita carinha de bom moço disfarçado aí, ó, desses abusadores. Bom, já a exploração sexual, ela se caracteriza porque o termo, ele vem sendo, o termo exploração sexual, ele vem sendo usado para designar uma prática muito antiga. A prostituição de crianças e adolescentes, né, que aí é o ápice, é o que caracteriza mais. Mas, de acordo com uma diretora, né, presidente do Instituto Liberta, que é um instituto que fala somente sobre o abuso e a exploração, essa definição ela está equivocada. Por que ela fala isso? Olha que interessante. Quando um menino ou uma menina aceita ter relação sexual em troca de algo, eles deixam de ser vistos como vítimas, pois há uma suposição de que estão fazendo porque querem. Nessa idade, eles não têm consciência para fazer uma escolha desse tipo. Cabe a nós, a sociedade, protegê-los. O que ela quis dizer com isso? Então, assim, ó, a exploração sexual está linkada ao ato sexual. Entenderam a diferença do abuso para exploração? E aí, a maioria das vezes, essa pessoa que explora, vou dar um exemplo aqui, tá? Ai, toma um saco de bala e aí, em troca disso, tem um favor sexual. A criança, ela não tem essa consciência da gravidade e é isso que ela traz. Que não é porque a criança aceita ou o adolescente aceita que ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele não é um adulto formado cognitivamente para ter esse discernimento de escolha. Então, cabe a nós, a sociedade, adultos formados, proteger as crianças e esses adolescentes, certo? O alvo, aqui como falado, de 0 a 14 anos. Um outro engano é associar a exploração sexual a uma única atividade, a da comercialização do corpo. Na verdade, ela se divide em 5 modalidades, como eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Então vamos lá. Oferta de sexo para obtenção de favores variados, o tráfico. Tudo isso que eu tô falando agora é para definição de exploração sexual, tá bom? Tudo isso se caracteriza dentro. Então vamos lá. Oferta do sexo, tráfico, pornografia, exploração sexual agenciada e exploração sexual autônoma. Então, essas 5 são as mais conhecidas e caracterizadas como a exploração sexual.
Bom, meus amores, então a gente falou, contextualizou, mas resumindo e concluindo, já sabemos então aqui que o mês de maio é o mês laranja. Do dia 18 de maio foi instituído essa campanha em homenagem a Araceli, a menininha de 8 anos, que em 1973 foi morta, violentada. E aí faz então essa necessidade de sempre estar reforçando sobre esse assunto, do nosso dever de proteger. Falar de sexo com as crianças e com adolescentes não vai incentivar eles a fazer sexo. Vovô, vovó que estão aí me escutando, que estão aí cuidando dos netos, nós podemos abordar diversas maneiras de falar sobre esse assunto, de falar sobre o nosso corpo, de falar aí para nossas meninas que os seios, a vagina, o bumbum, só a mamãe, o papai, a vovó pode pegar. Sempre quando vocês forem aí, as mais novinhas, né? Ou que estão aí nessa faixa, que precisam do nosso cuidado, de nós limparmos, de nós dar o banho, sempre pedir licença para eles entenderem que é o corpinho deles. A gente não tem que chegar limpando. Vou dar um exemplo, tá? Ah, quem aí vai dar um banho na netinha, por exemplo? Ó, dá licença, a vovó vai lavar aqui o seu peitinho, esse é seu corpinho. A gente não pode chegar e ir pegando, a gente tem que pedir licença, e só isso é se essa pessoa pode tocar em você. Então, assim, ó, sempre traz em desenhos, pede para desenhar. A gente tem que falar com criança como criança. Não adianta a gente abordar uma criança como um adulto, ela não tem esse discernimento. Mas a gente também não pode criar tabus, ter preconceitos para falar sobre isso. Isso tem que ser de forma aberta, de forma clara, para criar um vínculo de confiança com essa criança e com esse adolescente. Para que se ele, a partir do momento que ele entende até onde é o limite normal, até onde é um limite que pode acontecer, que se entende que não é perigoso a ele, ele vai conseguir falar quando acontecer algo de diferente, porque ele vai ter o conhecimento que até aquele limite tá ok. Passou dali, ele tem que pedir socorro, ele tem que pedir proteção. Então, a gente tem que conversar com essa criança, tem que conversar com esse adolescente, com os adolescentes aí principalmente, com a era tecnológica, de ficar tirando foto do corpo, de ficar passando. Até criou um termo, né, muito conhecido como nudes, que é tirar uma foto nua e mandar para uma pessoa, de conversar sobre isso com o adolescente, do perigo, da exposição, do cuidado que ele tem que ter com o corpo dele, com a imagem dele, né? A gente não pode sair fazendo, achando que pode tirar foto e sair mandando para todo mundo, que isso não é saudável para ele, que vai chegar um momento para esse adolescente que ele vai ter o seu relacionamento com aquela pessoa e para aquela pessoa ele vai poder ter mais intimidade para isso. Então, assim, e se você tiver dificuldades para falar com a sua neta, com o seu neto, ou com qualquer pessoa aí que você tenha vínculo, primo, prima, sobrinha, sobrinho, sobre esse assunto, peça ajuda a um profissional. Conversa com esse pai, com essa mãe, fala, olha, eu percebi, eu vi isso, eu vi aquilo, achei um pouco estranho, o que você acha de procurar uma profissional? A gente não pode ter preconceito. É claro que às vezes a gente não tem um jeito de falar sobre aquilo, fica um pouco com vergonha, fica um pouco tímido, mas a gente precisa estar atento, a gente precisa alertar esse pai, essa mãe, de que você reparou. Então a nossa atenção tem que estar sempre voltada, com muito cuidado, com muito zelo, com essa criança e com esse adolescente, para não colocá-los em risco, para não colocá-los em perigo, nem de abuso, né, e nem de exploração sexual.
é a nossa responsabilidade, é o nosso dever. Eu sei que é um assunto muito delicado, eu sei que vocês estão aí acostumados de sempre a gente trazer atividades divertidas, coisas mais animadas, mas a gente também precisa falar sério, a gente também precisa entender e aceitar que existe muita maldade, que existe muita crueldade nesse mundo e que cabe a nós ter a informação para proteger, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo atividade ou conteúdo. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovó, professor, o irmão, um deles terão a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode tocar não, porque eu sou corajoso e não aceito não.